A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês neste Café da Manhã com Jesus, em que veio compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração. Peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações e juntos vamos semear a palavra de Deus, amém? O que eu quero compartilhar com vocês está em Marcos, capítulo 11, versículo 12, que fala assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se dela e nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram ao dizer. Essa é uma palavra que no livro de Mateus também, 21, versículo 18, também descreve. O livro de Marcos descreve e o livro também de Lucas também descreve esta passagem. E a palavra vai nos falar, né, que Jesus teve fome e ali vai até aquela figueira que estava cheia de folhas, né? Eu fui buscar entender, né, a figueira, né? A gente busca entender o porquê disso, né, que Jesus fez, e mais buscando entender sobre a figueira. No tempo que Jesus viu a figueira, era por volta da Páscoa, então em abril, e as árvores davam frutos, a figueira ia dar fruto lá para o final de julho, para agosto. Então, quando ele vê aquela figueira, aquela árvore bonita, cheia de folhas, ele imagina que ela já teria os seus frutos, porque a figueira, ela dava frutos e depois nasciam as folhas, as folhagens. Mas no caso daquela dali, era uma árvore estéril, né, que não possuía fruto algum e estava apenas com a aparência de uma árvore frutífera, mas ela não era uma árvore frutífera, ela era uma árvore. Para entender sobre a palavra, a figueira tinha a aparência de uma árvore frutífera, né? Suas folhagens atraíam desavisados, praticando assim um tipo de farisaísmo vegetal. Farisaísmo vem da palavra fariseus, né? Que são os membros de um grupo, né, de judeus que ostentavam uma santidade exterior na sua vida. Os fariseus eram hipócritas e fingidos. Eles eram religiosos, né? E aquela figueira, ela tinha aparência de ter, mas não tinha. Parecia ser, mas não era, né? Enganava, iludia, passava por algo que não era e que não possuía. O exterior estava lindo, mas cheio de folhas, e enquanto que as outras árvores, devido à estação do ano, estavam todas peladas e sem folha alguma. As árvores davam fruto, como eu já disse, lá pelo mês final de julho para agosto, mas aquela época era mais ou menos por abril, então não tinha como aquela figueira estar daquele jeito. Então ela ali estava enganando os olhos daquele que estavam vendo, né? Eles estavam sendo enganados por aquela figueira. Jesus ali nos fala isso. Meus irmãos e minhas irmãs, com esse estudo, tentando entender a história da figueira, né? Porque o porquê que Jesus fez isso, mas isso nos ensina, né? Cada árvore vai dar o seu fruto na estação própria. A figueira não era o tempo dela dar frutos, não era tempo dela estar cheia de folhas, ela não estava no tempo ainda. A mesma coisa na nossa vida, né? Nós temos um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para os frutos e um tempo em que vamos estar passando pelo processo, do processo a chegar os frutos e logo depois a vir as folhas. Primeiro os frutos vão aparecer e depois vão vir as folhagens para que todos vejam, né, aquilo que tem em nossas vidas. Em nossas vidas será dessa maneira. E nessa palavra Jesus nos ensina
que nos mostra, né, que aqui fala, né, como os fariseus, né, mostravam ser o que não era, queria ser tanta coisa, tanta religiosidade, tanta santidade, mas não eram nada, por dentro não estavam como sepulcros caiados. Jesus, ele faz uma obra linda em nossas vidas. Ele nos transforma de dentro para fora. Que nós não venhamos acelerar o processo de querer ser o que nós não somos, querer mostrar o que nós não somos, porque com Jesus é diferente. Jesus, ele transforma o nosso interior para que possamos ser transformados, e a partir da transformação aparecerão os frutos na minha e na tua vida, e a partir dos frutos começará a aparecer as folhagens, né? Como a árvore. Nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Os frutos são aquilo que sai de dentro para fora, e logo depois vem as folhagens, né? Que possamos ser árvores frutíferas, mas segundo a nossa estação, no tempo certo, na hora certa, feita a transformação verdadeira de Jesus em nossas vidas. E Jesus, ele transforma a gente, ele muda o nosso viver, ele muda o nosso caráter. O Senhor muda a gente de uma forma tão grande, tão maravilhosa. O Senhor Jesus, ele trabalha como um todo em nossa vida. Quando Jesus chega para a nossa transformação, para a nossa mudança, nós passamos um momento, nós passamos uma fase, momentos de nossa vida que nós vamos estar, sim, como árvores que sem folhas nenhuma, mas que vai chegar o tempo que a gente vai brotar os nossos frutos, que a gente vai brotar as nossas folhagens bonitas, mas tudo há um processo, há um processo, e nessa palavra nos ensina isso. Não era tempo daquela figueira estar mostrando, né, aquelas folhagens. Ela ainda não tinha frutos, ela deveria ter os frutos. Iam aparecer os frutos primeiro e depois as folhagens. Ela estava enganando. Infelizmente, nós vemos que nos dias de hoje, nós vemos que existem muitas pessoas que estão como uma figueira dessa, infrutífera, mas mostrando folhagens lindas, por fora maravilhosas, mas por dentro não tem nada. Estão secas, vazias, mas que querem mostrar ser o que não são. Mas para uma total transformação maravilhosa feita por Jesus. Jesus, ele vai te transformar de dentro para fora. De dentro para fora. E assim começarão a aparecer os frutos na tua vida, e muitos verão os frutos, que nós viemos conhecer as árvores pelos seus frutos. E todos verão os frutos em tua vida. O que sai de dentro da tua boca, o que sai de dentro de você, o que sai para fora da tua boca, é aquilo que está dentro de você. As pessoas irão te conhecer só de você falar, porque o que sai da tua boca é o que está dentro de você. Não há como a gente viver uma vida como uma figueira dessa, enganando pessoas, tentando ser o que nós não somos, porque chegará o ponto, ao momento, que alguém irá ver, irá descobrir. Que possamos ser figueiras frutíferas, dando o nosso fruto na estação própria, no tempo certo e na hora. Possamos viver na estação devida e própria de nossas vidas. E não adiantar processos, não querer ser o que nós não somos. Se ainda não estou dando frutos, amém por isso, que eu viva o momento, né, de estar seco, mas passando pelo processo, irá chegar o tempo de dar os frutos, irá chegar o tempo de brotar as folhagens. Na mesma vida, no mesmo jeito é na nossa vida. Que você vive uma estação, eu vivo uma estação, cada um de nós vivemos uma estação. E os frutos irão aparecer conforme a estação própria, no tempo certo. A minha árvore é diferente da sua, eu sou diferente de você é diferente de mim. E cada um de nós daremos frutos, né? Tudo irá acontecer em nossas vidas no tempo e na hora certa. Mas que nós não venhamos ser quem nós não somos. Que nós não venhamos fingir ou tentar mostrar para pessoas, tentar aparentar ser o que nós não somos. E sim, podermos respeitar, né, o tempo, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E na estação própria, você dará frutos. Frutos lindos. E todos conhecerão você pelos frutos. Todos conhecerão você pelos frutos. Amém? Seja um missionário desta palavra, curta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações.
e juntos vamos semear a palavra de Deus e estar aqui aprendendo cada dia mais. Amém?